Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, Ele reina sempre. Ele é Deus e Senhor. Esta parábola que Jesus conta é para narrar a história da salvação e a história das nossas vidas também. O proprietário que plantou a vinha é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas e Senhor. As pessoas que ele arrendou a vinha, não entregou, não deu de graça, arrendou, ou seja, o mundo que Deus nos criou, as possibilidades que Ele nos deu, não é propriedade privada nossa, arrendada, Deus arrendou aos vinhateiros. Os vinhateiros aqui são os mestres, os doutores da lei, aqueles responsáveis por cuidar da parte espiritual da comunidade. Os empregados que foram enviados para receber os frutos são os profetas. Os vários profetas do Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, todos os profetas, são esses que Deus mandou, o dono da vinha mandou para colher os frutos, para ajudar a comunidade a produzir frutos bons. Mas esses profetas, ao longo da história de Israel, foram perseguidos, muitos foram mortos, porque tentaram colher esses frutos. E depois, por fim, o filho, que está aqui neste evangelho, o herdeiro, como diz aqui, é Jesus Cristo. Por fim, Deus manda o próprio filho para colher os frutos, para ver como está a vinha que foi arrendada
E o que aconteceu? Eles mataram também o filho, mataram também, né, Jesus. E aí Jesus Cristo pergunta, né, o que se fará com esses vinhateiros que fizeram tudo isso? E eles, sem nem se dar conta, respondem: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros. Eles mesmos respondem, né? Eles nem se dão conta que Jesus está contando uma parábola para dar uma lição neles mesmos. E eles dão a sentença, ou seja, a sentença sai da boca deles, dos próprios vinhateiros. Então, Deus nunca vai condenar ninguém no julgamento final. Nós é que vamos nos condenar, porque nós mesmos, achando que fizemos tudo maravilhoso, vamos dar a nossa própria sentença. Assim dizem os estudiosos de escatologia, de teologia. Deus, Ele é juiz compassivo e misericordioso, porque a sentença quem vai dar é cada um de nós. Nós é que vamos dar. Se eles tivessem dito, eles devem ter misericórdia porque não sabiam o que estavam fazendo, era uma sentença mais maleável. Mas eles disseram não. Com certeza mandaram matar de modo violento esses perversos. Se chamam de perversos. Jesus está falando deles mesmo, que não aceitaram os profetas, que não escutaram os profetas, que não souberam aproveitar a vinha toda preparada, toda bonita, com um lago, com água, com tudo para que desse muito bons frutos. E eles não deram bons frutos, né? E ainda rejeitaram o filho, o enviado, não escutaram o filho. Aqui está a interpretação desta parábola, né? Que reforça também a primeira leitura com a mesma ideia, né? Quando diz no profeta Isaías: vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas. Ou seja, o Criador, Deus, nos deu todas as possibilidades para que a gente desse bons frutos, para a gente dar bons frutos, produzir uvas doces. Se a gente não faz isso, não é culpa de Deus, é culpa nossa mesmo, que não soubemos aproveitar, ou então quisemos possuir como propriedade nossa aquilo que é de Deus, que Ele deu de forma emprestada, e aí a gente não produz bons frutos. Eu sempre gosto de dizer que o maior pecado é aquele onde temos todas as possibilidades de fazer o bem e não o fazemos. Esse é o maior pecado. E é o pecado menos confessado. É o que a gente percebe menos, é impressionante. Deus deu inteligência, criatividade, mãos para trabalhar, um coração grande. Deus nos deu uma natureza maravilhosa, cheia de recursos, e muitas vezes nós ficamos sem transformar tudo isso em bem, em uvas doces, em coisas boas. Cruzar os braços diante das possibilidades, isso é grande pecado. Eu tenho realmente muito respeito diante disso. Quando eu vejo que tem algo por fazer e existem as possibilidades para tal, não fazê-lo é uma falta grave para com Deus e para com as pessoas que mais precisam, ou o bem que precisa ser feito, e às vezes a gente deixa de fazer. Como este projeto que a gente lançou domingo passado, para dar uma ideia, temos o terreno que está ali há 42 anos, no Nordeste Amaralina. Temos pessoas ao lado que precisam que aquele terreno dê alguma possibilidade. Temos pessoas aqui que podem ajudar a construir ali alguma coisa. Não fazer isso, isso é pecado. Isso é pecado para confessar para o padre. E a gente às vezes confessa aquelas coisas que cometemos, mas aquilo que não fazemos é pecado. É pecado.
pecado, e a gente deve nos perguntar quais são as possibilidades que estão diante de mim e eu não estou usando, que Deus coloca e eu não estou usufruindo para fazer o bem, para transformar no bem. Isso pensando nos políticos, que hoje é dia de eleição, pior ainda, que tem todas as possibilidades, tem o dinheiro dos impostos, tem a máquina, tem as estruturas. Não fazer o que tem que ser feito pela população é um pecado grandioso, terrível, né? Tem que se fazer, tem as possibilidades nas mãos. Se não pode, então nem entra para disputar eleição, né? E todos nós, de uma forma ou de outra, somos agraciados com possibilidades, né? Nós temos uma vinha plantada, nós temos um lago com água, né? Nós temos uma torre, nós temos terra boa para plantar. Não vamos nos desperdiçar, não vamos produzir frutas selvagens ou frutas amargas. Eu quero louvar a Deus por todas as pessoas que fazem o bem. Eu quero louvar a Deus por todas as pessoas que colocam todo o seu empenho na vinha do Senhor. Aproveita as possibilidades, as suas capacidades, os seus estudos, o seu conhecimento a serviço do próximo. O lago é a inteligência que Deus nos deu, a terra boa é a criatividade, a torre são os nossos braços. Os profetas, os enviados de Deus, são aqueles colaboradores e não são inimigos. Não vamos colocá-los para longe. Eu quero louvar a Deus então por todas as pessoas de boa vontade que fazem de pequenos gestos, né, o seu maior ideal, gestos de bondade, de amor, de simplicidade, de serviço, de solidariedade. E o mundo ainda é possível de se viver porque existem essas pessoas. Louvado seja sempre Deus por todas essas pessoas que entenderam essa passagem de Jesus e sabem que a vinha foi plantada para que nós pudéssemos ajudar uns aos outros. Vamos louvar e bendizer o santo nome do Senhor e pedir que nós, diante das possibilidades, saibamos aproveitá-las, né, e transformar tudo isso em serviço ao próximo, aqueles que mais precisam. E vamos prestar mais atenção, né, nisso. Vamos prestar mais atenção naquilo que nós não fazemos. É claro, consertar aqueles erros que nós cometemos, mas às vezes a gente se apega a tão pequenas coisas, e as grandes a gente deixa de lado e nem percebe. Eu não tenho muitos pecados, nem sei o que confessar para o padre. Dá uma olhadinha nas possibilidades que você tem de fazer o bem e deixou de fazer. Aí está uma ótima forma de exame de consciência, para que a gente possa pedir perdão a Deus, né? Que Deus, na sua infinita misericórdia, tenha misericórdia de cada um de nós, pelas vezes que nós faltamos, que nós não conseguimos ser, né, o cuidador da vinha, o melhor, mas nós queremos fazer sim o melhor, e vamos fazer o melhor todos os dias, com a graça de Deus e Jesus na nossa vida.